Boa tarde, eu sou a Kaline, trabalho na USP, no Instituto de Biociências, e eu estou aqui em nome do Gerd. Ele é o coordenador desse projeto, do projeto temático do Código Florestal da FAPESP. Ele, infelizmente, não pôde comparecer, ele está numa reunião lá em Brasília e ele pediu que eu viesse até aqui representá-lo. Obviamente, com pequenas diferenças, né? Eu sou um pouquinho mais baixa que ele. E minha voz é um pouquinho mais fina que a dele. Tirando isso, vai ser bem fiel a apresentação dele. Então, vamos lá. O que a gente faz nesse projeto? É um projeto grande, tá? Que envolve vários pesquisadores. Então, os coordenadores são o próprio Gerd, que é lá do Geolab, lá da Exalc, em Piracicaba. Temos o professor Ricardo, também lá da Exalc, que é da parte de restauração, e o professor Jean Paul, que é daqui, da USP de São Paulo, que entra com a parte de ecologia de paisagem. E temos também toda essa equipe envolvida, né, de pesquisadores, doutores, doutorandos, mestrandos, né? E envolve também outros laboratórios, como do Imaflora, que faz todo um processamento de dados também com a gente. E eu trouxe comigo o Paulo, que é um dos pesquisadores envolvidos, que ele está ali. Ele trabalha bastante com a parte de modelagem, então qualquer pergunta bem específica da parte de modelagem também ele pode nos ajudar no final. Então, como funciona o nosso projeto? É um projeto bem participativo, tá? Ele envolve tanto a parte científica quanto a parte de realização mesmo, a parte política. Então, a gente tem um processo de construção científico com a colaboração de todos os envolvidos, todo mundo que participa. E como que essas pessoas participam? Periodicamente, ao decorrer desse projeto, a gente tem as reuniões, onde a gente conversa com vários atores interessados. Todos vocês aqui são atores interessados, então todos estão convidados a participar da próxima reunião. No final da apresentação, eu deixo o contato que vocês podem enviar um e-mail pedindo para incluir na lista. E a gente convida a partir da próxima reunião, tá? Então, na primeira reunião desse projeto, foram levantadas as demandas. Quais as demandas desses atores? O que nós entendemos que é uma demanda nossa para levar para a academia, para a gente desenvolver, né, processos, modelos, parte toda científica, para trazer de volta para ajudar na tomada de decisão. Então, na primeira reunião, foram levantadas todas as demandas. Depois, a gente vem com a rede de trabalho, ou seja, a gente constrói aqui de que forma que a gente vai responder essas demandas que surgem nas reuniões com os nossos participantes. A partir disso, a gente gera todas as modelagens, né, todos os procedimentos, gera os resultados por forma de mapas, principalmente, e é apresentado. Voltamos na próxima reunião com esses resultados, mostramos, né, para todos esses participantes, e aí com isso a gente tem o feedback. Então, retornam novas questões e por aí vai. Então, é um processo bem participativo. Aqui, uma ilustração de várias entidades que vêm participando dessas reuniões, né? Então, a gente tem setor agropecuário, muitos aqui da Secretaria do Meio Ambiente, né, de universidades, ONGs e tudo mais que vem participando dessas reuniões. Ministério Público. No primeiro momento, então, no primeiro momento desse projeto, a gente elencou aí algumas dessas demandas. E as principais demandas surgidas nessas reuniões, para nós, né, para desenvolvermos todo esse processo, era
como, né, implementar aí a regularização da reserva legal e como que seria aplicado o artigo 68. Então, o artigo 68, só para a gente retomar, ele traz aí que os proprietários, né, dos imóveis que realizaram a supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor da época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição dos 20% atual, né? É isso, né? Tá, mas surgiram várias dúvidas na aplicação desse artigo 68 como uma demanda para nós. Então, quais dessas dúvidas, né? Qual a linha do tempo de supressão de vegetação nativa? Como que eu vou entender quando que a supressão ocorreu e se ela estava ou não de acordo com a legislação? E qual seria essa linha do tempo da legislação? Quais seriam as legislações da época que se aplicariam no caso da gente entender essa supressão? Qual a abrangência espacial das exigências da legislação e quais os dados que seriam necessários para a gente fazer essa modelagem? Se há documentos com precisão necessária para a gente identificar, quantificar esses déficits, né? E também se as informações que existem, se não existem, se são possíveis de serem geradas simulações para prever, quantificar essas supressões. Então, a gente fez todo um levantamento, estou resumindo um pouco aqui, todo um levantamento histórico de legislação, de todos os dados que temos disponíveis para responder essas questões. Então, a gente traçou aqui a linha do tempo. Então, começa, né, desde 1800 e bolinha, e vai. Mas, assim, resumidamente, o dado com a precisão necessária para a gente desenvolver essas análises, o primeiro dado com essa precisão necessária que a gente tem é da década de 60, que foi o primeiro levantamento aerofotogramétrico do estado de São Paulo, que permitiu essa escala com precisão aqui para a gente fazer as análises posteriores. Então, nós tomamos esse marco, né, da década de 60 aqui para as análises. Atualmente, sim, estamos desenvolvendo modelos para reconstruir o uso do solo desses anos. Mas, como eu falei, o dado preciso mesmo, que a gente pode ter segurança de falar, é da década de 60. Então, adotamos o marco legal de 1965, tá? Do Código Florestal de 1965. Então, lá no código, ele fala das florestas existentes e demais formações de vegetação natural, né? E fala e dá para a gente o limite de, no mínimo, 20% de reserva legal. E é isso que a gente vai trabalhar nas modelagens. E aí, o próximo marco legal é 1989, que aí a gente tem a inclusão de todas as formações de cerrado também, que deve ser exigido o percentual de 20%. Então, a gente fez o levantamento das bases que eram necessárias para a nossa análise. Então, a gente usou essa base de aerofotos de 1962, que foram transpostas para cartas do IBGE em 1965, tá? Então, a gente usou essas cartas para extrair um layer de vegetação nativa da época, tá? Também usamos a base de biomas do IBGE, que representaria os biomas da época. E um outro mapa que também foi utilizado, que foi do projeto Radan, que esse mapa ele traz a classificação das fitofisionomias e teve um trabalho de campo também, que é um mapa um pouco mais
preciso aí das diferentes fisionomias vegetais do estado de São Paulo. E aí, como eu falei, é um projeto participativo, tá? Então, a gente não traz aqui soluções, a gente não defende nenhuma ideia, a gente traz alternativas para que juntos, nas reuniões, sejam discutidos os melhores cenários. Então, todas as reuniões, a gente traz vários cenários possíveis. E nas reuniões que são decididas as melhores estratégias, tá? Então, aqui nós trouxemos vários cenários que foram apresentados nessas reuniões. Então, um cenário mais conservador, onde a gente entende, a gente pega o trecho da própria legislação e entendemos toda a vegetação natural como floresta, né? E aí seria aplicado 20% de reserva legal desde 1965. Esse seria um cenário mais conservador. Um segundo cenário, que na própria carta do IBGE, ele traz uma classificação de tipos de vegetação. Então, a gente separou que seriam formações de vegetação aberta e formações florestais, tá? E aí entendemos nesse cenário que aplica-se 20% em 65 para essas formações florestais e a partir de 89 que aplica-se os 20% para as formações abertas, que são essas em amarelo. Num terceiro cenário, a gente utiliza, para separar essas formações florestais das abertas, a gente utiliza o mapa de biomas do IBGE. Então, o que é cerrado entraria em 1989, tá? E Mata Atlântica desde 1965. E um último cenário que a gente também apresentou foi pegando as fisionomias desse mapa Radan, que é um mapa bem interessante, que tem esse trabalho de campo. Separamos as formações florestais, como vocês podem ver aqui, formações florestais, incluindo savana florestada, né? Tudo isso foi considerado como formação florestal, e as formações abertas, as savanas, essas outras savanas aqui. Então, toda a florestal entra em 65, na regra de 65 já, e as savanas entrariam a partir de 1989. Então, aqui só alguns comparativos, um comparativo geral entre esses cenários que a gente apresentou, tá? O mais conservador, então, ele não incorpora 1989, ele considera que a partir de 65 tudo deveria ter 20%, e no cenário 2 a gente já entra com a questão de 89, depois a gente entra com o mapa de biomas, e por último, a gente não trabalha com o mapa de biomas e entra com o mapa do Radan, que é um mapa bem representativo das tipologias vegetais. E aqui, só para a gente entender como que dá a interpretação do artigo 68 para análise. Essa interpretação do artigo 68 teve algumas interpretações diferentes, né? Mas essa que a gente vai apresentar agora é a interpretação da própria secretaria. A Bel pode me corrigir se eu cometer algum equívoco. Mas, durante as reuniões, a própria secretaria falou, não, o entendimento da secretaria é esse do artigo 68, então a gente adaptou ao entendimento correto, né, dessa vez aqui, que eu trouxe aqui. Seria, considerando, como eu falei, considerando que o nosso marco é 65, tá? Como a gente adotou o Código Florestal de 65 como marco inicial, a gente não está contando para trás disso. Então, a gente conta a partir de 65, a regularização a partir de 65. Então, quem estava em 1965, por exemplo, com 13% da sua área com vegetação
nativa e chega em 2008 com menos, ou seja, ele chegou com 5%, ele não tem o benefício do artigo 68. Ou seja, só vai ter o benefício quem manteve a vegetação. Quem teve perda, quem desmatou, não vai ter o benefício. Então, ele desmatou, ele vai ter que recompor os 20%. Tá? No segundo cenário, a pessoa tinha 18% da área com vegetação. E em 2008, ela chega com 18%. Então, não teve adicionalidade, mas também não teve perda de vegetação. Ele manteve a mesma porcentagem que ele tem inicial lá em 65. Ou seja, aqui ele sim pode ter o benefício do artigo 68. Agora sim, está correto. Se tiver dúvida, depois a gente pode esclarecer melhor essa questão. Mas, basicamente, é isso. Para resumir, então, se a pessoa tinha mais de 20%, mas ela chega em 2008 com menos, ela não tem o benefício do artigo, ela vai ter que recompor os 20%. Se ela tinha 20%, chegou com menos, também não tem o benefício. Ela tinha menos de 20% e desmatou, também não tem o benefício. Ela só vai ter o benefício se ela, mesmo que ela não tivesse os 20%, ela manteve o mesmo percentual, aí ela tem o benefício. Tinha menos e ganhou vegetação, ó, legal, que bom, continua com o benefício. E aí a gente apresenta os resultados dessa modelagem inicial, dessa primeira parte do projeto, né? A gente trouxe aqui o primeiro cenário, que seria o mais conservador. Então, a gente tem o déficit, que foi calculado para todo o estado de São Paulo, seria mais ou menos 880 mil hectares. Com a aplicação do artigo 68, nesse cenário, o mais conservador, cairia para 450 mil, mais ou menos, o déficit total do estado de São Paulo. Aqui, no segundo cenário, ele cai para 250 mil o déficit. Aqui, considerando os biomas do IBGE, 300 mil. E no último cenário do Radan, ele fica em 364 mil, mais ou menos, o déficit, tá, de reserva legal. Só que percebam que mesmo mudando os cenários, a gente tem os déficits se concentram nos mesmos locais, tá? Então, há uma concentração no Pontal do Paranapanema, que a gente pode observar aqui, e também na região do Cerrado, muito até por conta de toda a questão da legislação, que também Cerrado acaba entrando só em 1989, né? Então, a gente tem, mesmo mudando cenários, essas concentrações, e a gente consegue saber onde que estão esses déficits. Então, esse primeiro passo do projeto foi muito importante para a gente saber o quanto que temos de passivo, onde eles estão e daqui para frente como que a gente pode agir. No mapa não dá para identificar muito bem, mas nesse gráfico a gente consegue identificar uma informação importante também, que a grande maioria dos passivos, eles se concentram nas grandes propriedades, grandes e médias propriedades, tá? Aqui, 50% dos passivos, eles se concentram em praticamente, aproximadamente só 1.300 propriedades, sendo que temos um total de mais ou menos 30 mil propriedades com passivos, tá? Então, esses passivos estão realmente bem concentrados em grandes e médias propriedades. Legal, mas
e agora, né? Quantificamos, sabemos onde estão os passivos, como que a gente implementa agora a regularização, né? E aí, quando a gente está nesse processo do próximo passo, surge a votação do Supremo, né? Que provavelmente todo mundo está acompanhando, e surge um termo identidade ecológica, onde não mais as compensações seriam apenas no mesmo bioma, nós temos que compensar em áreas que tenham uma identidade ecológica. Ah, meu Deus, o que é isso? Aí surgiram novas dúvidas, que são trazidas para nós na reunião. E calma, vamos resolver. Então, algumas dúvidas. De onde vem esse conceito? O que é isso? O pessoal está doido? Calma. O que é a identidade ecológica? Por que ela é importante? E como operacionalizar isso? Levamos isso tudo para os nossos laboratórios. Então, de onde surgiu esse conceito, né? Aqui o voto, né, do Supremo, que aí traz aqui que na compensação a gente tem que considerar apenas em áreas com identidade ecológica. Só que assim, a gente foi fazer uma análise histórica da coisa e não foi o Supremo que inventou esse termo, tá? Ah, acham bonito? Não. Esse termo já estava lá na ADIM, tá? Na ação que foi levada lá para o Supremo, já estava chamando como identidade ecológica, tá? E antes disso, da onde saiu? Então, a gente, por meio de informações das próprias pessoas do Ministério Público aqui de São Paulo, que a gente teve acesso a essa informação. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele fez todo um estudo que foi levado para o Supremo. E nesse estudo, foi citado até alguns trabalhos do Jean Paul, de Ecologia de Paisagem, e foi identificado a importância de se considerar, aqui não vai estar difícil, mas aqui está escrito que a importância de se considerar a questão de áreas equivalentes. Então, que tenha uma equivalência ecológica, que não seja que o bioma é muito abrangente e pode não considerar essas características. Então, aqui nesse estudo, ele fala do termo equivalência ecológica. E em algum processo aí daqui para a ADIM, só mudou o nome de equivalência e foi para a identidade. Mas com base nesse estudo, então, a gente entende que essa identidade ecológica, a gente entende como equivalência ecológica ou similaridade ecológica. E esses dois termos são muito já bem conceituados na ecologia, muito utilizados por nós da biologia e da ecologia, tá? São termos bem conhecidos e temos como calcular isso, tá? Então, para fazer essa modelagem, a gente entendeu identidade como equivalência. E o que é equivalência ecológica? É uma avaliação de similaridade entre áreas. Então, com base em características de espécies, clima, solo, relevo, vários aspectos, a gente tem áreas mais ou menos equivalentes entre si. Então, só para ilustrar bem simples aqui, então a gente tem áreas e a gente pega, por exemplo, a distribuição de espécies dessas áreas e calcula por meio de métricas, por exemplo, Jacara aqui, métricas ecológicas, a gente calcula a similaridade entre essas áreas. Então, por exemplo, B e C tem uma maior equivalência do que A e C, tá? E aí, então, a gente tem um sítio a ser compensado, áreas potenciais para compensação e o grau de similaridade entre o campo a ser compensado e as áreas potenciais para compensação. E aí a gente pode traçar um limiar de tolerância, o quanto é que a gente vai considerar, até onde que elas são equivalentes para
considerar quais as áreas que seriam equivalentes para esse sítio, no caso. Então, a gente tem essa mudança do Código Florestal de 65, que a compensação podia ser feita apenas na mesma microbacia, o que restringia muito, que na mesma microbacia, muitas vezes você não tem área disponível, às vezes uma propriedade inteira pega uma microbacia, e isso restringia muito o processo de compensação. Já para o Código Florestal alterado em 2012, a gente já tem a expansão para o bioma todo, que já também tem um probleminha aí, porque se você expande para o bioma todo, áreas, por exemplo, de florestas estacionais, semidecidos, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, não tem quase muita semelhança com, por exemplo, a Mata Atlântica lá de Pernambuco, que uma formação totalmente diferente, espécies animais também diferentes, né? Então, não tem uma equivalência de composição de espécies. Também pensando em serviços ecossistêmicos, né? Se a gente quer manter, por exemplo, os recursos hídricos, e aí eu passo uma propriedade que está no sistema Cantareira, ela pode compensar no litoral, onde a gente já tem uma cobertura boa, né, de vegetação, e não tem essa demanda por água que tem nessa região, a gente tem um comprometimento da segurança hídrica por meio do comprometimento desse serviço ecossistêmico. Então, se a gente observar aqui, como a Jussara já falou, os nossos remanescentes se concentram nessa região. E é justamente, se a gente pegar o preço da terra do estado de São Paulo, aqui é o preço de pasto, se eu não me engano, pastagem com baixa aptidão agrícola, a gente pegou o preço médio, e a gente tem realmente que essa região do Vale do Ribeira, o preço é muito menor do que em qualquer outra região. Então, a gente teria uma migração aqui, né, de todas as compensações, né, provavelmente para essa região onde a terra é mais barata. E aí a gente teria esse comprometimento dos serviços e da biodiversidade. Então, esse processo mantém ou até acentua a disparidade de cobertura florestal no estado de São Paulo. Então, a gente simulou aqui como que a gente poderia fazer essas áreas equivalentes no estado de São Paulo. Então, a gente fez uma modelagem de equivalência ecológica para o estado de São Paulo em algumas etapas. Então, a gente considerou uma equivalência ecológica abiótica, que é bem fácil de ser sistematizada, porque tem dados disponíveis para todo o Brasil, então seria facilmente replicável para outros estados. Um segundo passo que a gente faz esse ajuste de qual limiar da equivalência ecológica, a gente faz um ajuste fundiário disso para que seja possível de ser aplicado. A gente não quer inviabilizar nada, né? E um terceiro passo, que aí seria já com uma distribuição de espécies, com dados bem detalhados de modelagem de espécies, que aí já não é tão fácil de ser obtido para todo o Brasil, que seria, então, um terceiro passo, que seria por meio de incentivos, já não seria um processo obrigatório, né? Por meio de incentivos, a gente faria essa similaridade. Então, resumidamente aqui, o que a gente buscou? A gente buscou o equilíbrio, tá? A gente não quer inviabilizar a regularização das propriedades, mas também queremos a funcionalidade da equivalência ecológica. Então, a gente busca o equilíbrio entre essas duas coisas. Se a gente for muito restritivo na equivalência ecológica, o ajuste fundiário vai ser inviabilizado. Da mesma forma, se a gente só pensar no ajuste fundiário, a funcionalidade ecológica vai cair. Então, buscamos esse meio termo. Então, para isso, a gente fez, mesmo com a aplicação da identidade ecológica, não cai o bioma, ou seja, propriedades no mesmo bioma devem compensar no mesmo bioma. Então, separamos primeiramente os biomas e trabalhamos com bacias hidrográficas.
Então, a gente buscou similaridade entre as bacias hidrográficas. Então, a gente separou similaridade abiótica de biótica. Utilizamos aqui, então, várias variáveis de físicas, solo, relevo e clima, para fazer esse mapa de similaridade abiótica. E vários modelos, quase 2.000 espécies utilizadas para modelar a equivalência ecológica biológica através de modelos potenciais de distribuição de espécies de todo o estado. Espécies ameaçadas de cerrado e espécies endêmicas de Mata Atlântica. Aqui só um exemplinho de um desses mapas, né? Dos 2.000 mapas, um é exemplo do Buri. Como eu falei, nós apresentamos várias alternativas nas reuniões. Aqui é uma das alternativas. Eu não trouxe todas para não prolongar, que o tempo está acabando. Uma das alternativas, então, seria o cerrado, por exemplo, dividido em 3 grupos. E aí a gente já fez essa continha, o balanço fundiário aqui. Então, a gente tem o déficit de reserva legal dentro de cada um desses grupos de equivalência, o excedente de vegetação nativa, que estaria disponível para compensação, e a gente incluiu nessa modelagem pastagem de área de baixa aptidão agrícola. Por quê? Entendemos que a compensação também pode ser feita através de restauração, e entendemos que essas áreas são atualmente de baixa produtividade, onde não tem um interesse econômico, e que são áreas muito potenciais para a restauração de vegetação nativa. Aqui um exemplo da Mata Atlântica. Mais uma vez, a gente gerou vários cenários para cada bioma. Aqui eu só estou trazendo, por exemplo, o agrupamento da Mata Atlântica em 9 grupos de similaridade. Tá? Para cada grupo também a gente fez essa continha. Então, por exemplo, aqui quer dizer que temos 10 vezes mais áreas disponíveis do que o déficit. Ou seja, está numa situação muito tranquila. Outros grupos como esse, né? E esse daqui já fica numa situação mais apertada, que a proporção chega a 2 ou perto de 1. Mas nenhum grupo o valor cai abaixo de 1. Ou seja, nenhum grupo tem mais déficit do que oferta. E aqui só um exemplo dos incentivos. Então, a gente tem, para cada grupo de similaridade abiótica, a gente tem uma subdivisão em grupos bióticos, ou seja, com base naquelas modelos de distribuição de espécie, onde poderiam funcionar os incentivos para compensação. E aqui, até por uma demanda da Secretaria, nós geramos esse cenário como entendendo que identidade ecológica transcrita aqui nas fitofisionomias do estado de São Paulo. E a gente fez esse exercício, tá? Entendendo que cada fisionomia aqui seria um grupo similar. Aí temos um probleminha aqui de questão que geram muitos grupos e vários deles com aperto aqui na questão no ajuste fundiário. Tá? Mas temos todos esses cenários aqui representados e que a gente traz nas reuniões para apresentar e para juntos contribuirmos para a tomada de decisão. Tá? Então, concluindo essa segunda parte, a gente entende sim que a equivalência é um conceito bem claro, tá? E definido dentro da ciência, da ecologia. Ele pode sim ser aplicado e que é importante para fazer esse balanço, para que a compensação não seja feita apenas visando um baixo custo. E pode ser operacionalizado sem prejuízo econômico. E aqui é o nosso contato, se alguém tiver alguma dúvida e quiser participar das próximas reuniões. Obrigada.